Olá pessoal, quem fala é o Luiz Carlos. Hoje nós falaremos sobre a abacaxicultura. Eu acredito que vocês já tenham percebido, não se trata de algo no âmbito da construção civil, como essa imagem dá a entender, mas sim de algo no âmbito agronômico. O grupo possui 3 integrantes, incluindo eu, Gabriel Santos e o Paulo César. Inicialmente, quem irá acompanhar vocês nessa jornada serei eu. Então, eu espero que esse conteúdo agregue e traga valor para vocês. O nome científico do abacaxi é Ananas comossus. Me perdoem se a pronúncia estiver errada. É pertencente à família das bromélias e é oriundo da América Central. No Brasil, ele já era cultivado pelos índios na época do descobrimento, com os mais diversos fins, desempenhando uma parte importante na alimentação dos indígenas. Vou por essa imagem aqui. Data-se que o abacaxi foi descoberto para o Velho Mundo por volta de 1493, em uma das expedições de Cristóvão Colombo para a ilha de Guadalupe, que é essa ilha que a gente consegue ver aqui e que a gente consegue ver no mapa, que é bem próximo ao México. A princípio, o fruto ele era limitado para a realeza, para as mesas da realeza, e frequentemente ele era objeto de pinturas, gravuras e outras obras de arte devido à sua aparência distinta. Há relatos de que era possível se alugar o fruto, pois sua posse indicava poder e influência. Imagina isso, gente. Agora, falando sobre a botânica, o abacaxizeiro pertence ao grupo das monocotiledôneas, é uma planta herbácea perene, é pertencente ao grupo das bromélias terrestres, e no Brasil existem 7 espécies do gênero ananás, mas nem todas elas são de interesse comercial. Falando sobre a importância econômica, a gente consegue ver aqui que a Costa Rica é o maior produtor de abacaxis do mundo, seguido pelas Filipinas, e em terceiro lugar vem o Brasil. Em uma das minhas pesquisas eu vi que a Costa Rica ela exporta mais de 50% da sua produção, e no Brasil quase que 100% dela vai para o seu mercado interno. Um dado interessante também que a gente pode olhar é com relação à área plantada. A gente vê que a Costa Rica e as Filipinas elas possuem menores áreas plantadas do que o Brasil, e mesmo assim elas produzem mais toneladas de frutos por hectare. Então esse é um ponto bem interessante. A gente vê aqui que 2/3 da produção mundial são destinados para as indústrias, principalmente a de rodelas em conserva. No Brasil isso não é muito comum, mas no resto do mundo é. A gente vê que os principais países importadores incluem os Estados Unidos, com uma fatia bem grande de 27,6% de importação, a Holanda, a Alemanha e o Reino Unido logo em seguida. A gente vê que a quantidade é bem maior para os americanos. A gente vê que eles importaram, segundo a FAO, em 2017, cerca de 1.152.953 toneladas do fruto, em comparação com a Holanda, que só importou 286 toneladas. Aqui a gente vê que em terras tupiniquins, de 2 a 3% vão para as indústrias, principalmente a de sucos, ou seja, a gente consome o abacaxi, praticamente 100% da sua produção in natura. A gente vê aqui que a produção brasileira por região fica bem concentrada no norte e no nordeste. A gente vê que o norte fica com 34,1% e o nordeste 33,3%. Com as duas produções, os 2 estados principais produtores se concentrando em Pará e Paraíba, Uma característica também bem interessante que eu vi é que os principais produtores eles se encontram bem rentes aqui à linha do Equador. A gente vê a Indonésia, as Filipinas, e mais para cá a gente vê os estados do Brasil,
e a Costa Rica. Então a gente vê que os maiores produtores eles ficam muito próximos aqui à linha do Equador. Voltando a falar sobre a botânica, a gente vê que a planta compõe-se de um talo, né, que é curto e grosso, que ao seu redor crescem folhas em espiral, formando uma roseta. O sistema radicular ele é fasciculado, ele é superficial e fibroso, ou seja, ele é encontrado nos 30 primeiros centímetros do solo de profundidade. A altura da planta varia entre 1 e 1,20 m de altura, e de diâmetro a gente consegue encontrar uma variação de 1 a 1,5 m. Aqui é uma parte bem interessante para entender como que o abacaxi se desenvolve, o fruto. A gente vê que as flores são pequenas, de coloração rosa e roxo. Elas são reunidas em uma inflorescência do tipo espiga, de onde vai se originar o fruto, né? O fruto ele é classificado como uma infrutescência, pois a inflorescência possui ovários de várias flores, formando de 100 a 200 frutílios fixados em um eixo central que permite eles se agruparem. E as folhas inseridas no ápice do fruto formam a coroa, que são resultantes do tecido meristemático apical que vem desde sua origem. Aqui a gente consegue visualizar isso melhor, que as flores do abacaxi, elas ficam todas agrupadas aqui na inflorescência, né? E elas ficam todas agrupadas nesse eixo central. Então, quando todos esses ovários dessas flores se tornam fruto, eles todos ficam agrupados, formando o que é classificado como os frutículos. Variam de 100 a 200, e o agrupamento deles é que forma o abacaxi. Ou seja, cada uma dessas formas aqui é um fruto pequeno, um frutículo. E todos eles juntos formam um fruto do abacaxi, também classificado como uma infrutescência. Agora, falando sobre o clima, como o abacaxi é uma planta tropical, ela se desenvolve muito bem entre os paralelos 25 norte e 25 sul. O paralelo 25 norte ele passa entre a Flórida e Cuba, e o 25 sul na altura de Ponta Grossa, no Paraná. O desenvolvimento e a produção do abacaxizeiro são bastante influenciados pela temperatura, situando-se entre 22 graus e 32 graus, uma faixa ótima para o crescimento das suas raízes e folhas. Os frutos produzidos em meses quentes apresentam um maior teor de açúcar, com uma acidez moderada, um aroma e um sabor e cor excelentes. No entanto, para a produção de mudas, é mais interessante as épocas frias. A escassez de chuvas não só atrasa o desenvolvimento da planta e do fruto, mas também diminui a produção de mudas e causa problemas no florescimento e no rendimento da cultura. E o abacaxi é considerado o abacaxizeiro, é considerado uma planta de dias curtos. Quanto menor a sua duração, quanto menor a duração dos períodos de luz, melhora o seu desenvolvimento. Cultivares pelo mundo, a gente vê aqui uma série de cultivares que são produzidos pelo mundo em ordem, né, de produção. A gente vê que essa MD2 ou a Gold. Cultivares do mundo. A gente vê aqui que a principal cultivar produzida é essa MD2, ou também chamada de Gold, a Smooth Cayenne, a Singapore Spanish, a Pérola Queen e essas duas outras. Mas no Brasil, as que se destacam mesmo são a Smooth Cayenne, também conhecida como Cayenne havaiano ou ananás, que tem plantios concentrados no sudeste, né, no Triângulo Mineiro, São Paulo e Paraná, representando 12% da produção nacional. E as cultivares mais plantadas, mais utilizadas pelos produtores são a Pérola e também a sua variante Jupi, que são responsáveis por quase 100% da produção comercial no Nordeste e no Norte do país. Aqui a gente vê que essas duas cultivares, Pérola e Jupi, elas pesam entre 1 e 2 quilos. Elas têm uma casca verde na maturação, uma polpa branca ou creme, muito suculenta, de baixa acidez, num ponto de colheita e pouco fibrosa. A única diferença marcante entre essas duas é o formato. A gente vê que a Pérola tem um formato mais cônico, digamos assim, e a Jupi mais cilíndrico. São suscetíveis à fusariose e tolerantes à murcha associada à cochonilha.
Já a Smooth Cayenne tem um formato ovoide cilíndrico, pesando entre 1,5 kg e 2,5 kg. Ela tem uma polpa amarelo clara no ponto de colheita, com considerável variação no teor de sólidos solúveis, ou seja, de 13 a 19 graus Brix, e uma acidez elevada, mas teor de ácido ascórbico. É suscetível à fusariose e muito suscetível à murcha associada à cochonilha. Outras duas cultivares que eu acho muito interessante mostrar para vocês são a IAC Fantástico, que é a da direita, que não é suscetível à fusariose, ou seja, ela é resistente, e a Gomo de Mel, que tem um fato bem interessante, consegue tirar cada um desses gominhos muito facilmente. Vou até mostrar um vídeo para vocês. De mel, ver se tem gomo e se é de mel. Ai, meu Deus. Olha o gominho do bicho. É muito parecido com a jaca. O gosto, no caso, é de abacaxi mesmo. Parece um pouquinho menos ácido do que o pérola, mas não achei tão mais doce assim. Vamos tentar tirar mais, porque eu comecei tirando dos gominhos menores. Os gomos maiores estão aqui embaixo. Esse da parte de baixo, agora sim, é um baita de um gomão. E bem mais mel do que os primeiros. Esse é bem gostoso. O problema do gomo de mel, dessa cultivar, é que ela foi descontinuada por conta da sua alta suscetibilidade à fusariose. Nutrição do abacaxi. O abacaxizeiro, ele é uma planta herbácea, né, perene, e da família Bromeliaceae. O fruto do abacaxi, ele contém bromelina, que é uma enzima que tem efeitos anti-inflamatórios. E, além disso, ela é benéfica para pessoas que têm problemas cardiovasculares, e para aquelas que não têm alergia ao fruto, é recomendado fazer um consumo regular, pois ele vai ajudar a controlar açúcares no sangue, colesterol e entre outros, né? O fruto, ele presta-se tanto para a gente consumir de forma in natura, quanto também para processamentos industriais. E nesses processamentos industriais a gente pode obter vários produtos, como suco, pedaços cristalizados, geleia, licor, vinho, vinagre, aguardente. E além de todos esses subprodutos gerados, produtores de animais colocam como suplemento na alimentação deles, porque ele contém bastante amido e bastante fibras. Isso tem uma importância bem grande para a alimentação dos animais. Além também de conter vitamina A, B1 e vitamina C. Os tratos culturais. Nos tratos culturais são indicados fazer a calagem e adubação. Eles indicam, né, que ocorra essa calagem e adubação de 2 a 3 meses antes do plantio, e incorporar o calcário dolomítico para elevar a saturação do solo por base, em torno de 50%. Em relação ao nitrogênio, eles indicam aplicar de 300 a 600 kg por hectare. Toda essa adubação, ela vai levar, a gente tem que considerar uma futura produtividade, né? A produtividade esperada. E outra adubação que é necessário fazer seria de P2O5. É recomendado de 40 a 140 kg por hectare, e de K2O de 100 a 600 kg por hectare. Bom, o clima, né? O abacaxi, ele é uma planta de clima tropical e subtropical. E apesar de ter uma boa resistência à seca, ela produz melhor na faixa de 1.000 a 1.500 milímetros de chuva por ano, tolerando
tem uma tolerância aí de 600 até 2.500 milímetros. E em relação à temperatura, a temperatura ideal para um cultivo de abacaxi é de 29 a 31 graus. E a mínima, eles estipulam que é até 5 graus e máxima de 43 graus. Só que uma coisa que é importante ressaltar, que a cultura ela pode ser instalada em qualquer tipo de solo, desde que o solo não seja sujeito a encharcamentos. E uma preferência para a planta é que o solo seja leves, com pH entre 5,5 e 6. Bom, a colheita. O abacaxi, como se a gente for pensar na parte do plantio, né? Desde o plantio até a colheita. Esse ciclo ele pode variar aí entre uns 18 meses, 15 a 18 meses, né? Por quê? O abacaxi ele é dividido em 3 fases, né? São 3 ciclos que ele passa. A primeira fase a gente denomina de fase vegetativa, que ela ocorre do início do plantio até terminar essa parte vegetativa, ela vai levar entre 8 a 12 meses. A segunda fase chamamos de indução floral. Essa indução floral ela vai levar de 5 a 6 meses. Ou seja, o primeiro ciclo completo dela leva de 13 a 18 meses em regiões mais quentes do Brasil. E a terceira fase a gente denomina de fase propagativa, que é a fase de formação de mudas, né? Os famosos filhotes e rebentões. Ela vai durar em cerca de 4 a 10 meses essa terceira fase. Que aí, nessa terceira fase, depois que ela passar esse ciclo, ele vai dar um início ao o segundo ciclo, que é a famosa soca, né? Propagação do abacaxi. O abacaxi tem alguns tipos de propagação, porém a comercial é a coroa, a filhote, rebentão e rebentão. Existem propagações por semente, porém suas propagações são feitas mais para melhoramento genético. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a propagação por coroa. A coroa é a brotação no ponteiro do fruto. Ela não é muito utilizada para propagação por conta da coroa acompanhar o fruto em sua comercialização. Ela apresenta menor peso do que as outras mudas, maior uniformidade de florescimento, porém ela tem um crescimento mais lento do que as outras. Ela tem também um enraizamento melhor também que os outros tipos de muda. Como eu comentei, a frutificação é tardia, porém bem uniforme. Filhote. Agora eu vou falar um pouco da muda filhote. A muda filhote, ela é uma muda que cresce na base do fruto. Tem o pedúnculo, ela nasce por baixo, como está aqui na imagem. Ela pode ser utilizada somente como material para plantio. Ela só é utilizada como muda. Ela é a muda que é mais utilizada no Brasil por conta da sua disponibilidade. Ela apresenta uma boa uniformidade e florescimento também. Ela é frequentemente curvada e apresenta frutos em miniaturas na base. Isso de apresentar fruto em miniatura na base ele é um pouco ruim por conta de... a planta pode ficar mais suscetível a pragas e doenças por conta do apodrecimento desses frutinhos, e esses frutinhos serem mais sensíveis, aí pode passar para a planta inteira, mas isso é bem controlado. O filhote rebentão ele pode ser considerado ou como filhote ou como rebentão, porém ele não é nenhum dos dois. Ele é pouco usado porque a planta normalmente o abacaxizeiro produz um
uma dessas mudas por planta, então ele não é utilizado. E o rebentão? O rebentão, ela se distingue pelo formato de bico de pato na sua base. A sua base, quando você tira ela, ela tem um formato semelhante ao bico de pato. Ela não tem um desenvolvimento muito uniforme, mas ela tem o ciclo mais curto de todas as mudas e ela permite indução de florescimento. O que é? Ela é, por conta dela ser mais precoce, ela, por meio de estímulos químicos, produtos que a gente joga para estímulo de floração, a gente consegue antecipar um pouco a safra dela. E ela é permitida, com isso a gente consegue também uma segunda safra, eles falam. Quando você corta, caso o pedúnculo esteja seja pequeno, não seja muito alto, é possível o corte e a confecção de uma segunda safra. Ela é mais utilizada para a variedade Smolt Cayenne aqui, e a muda filhote, ela é mais utilizada no Pérola. Bom, a plântula, também temos essa opção de muda plântula, que são feitas em viveiro através de secções de caule, porém, essas mudas elas não são muito utilizadas porque necessitam de viveristas, e nem sempre existem viveristas próximo ao local de implantação, mas são mudas com garantia de sanidade de pragas e doenças. É muito importante também que essas mudas, independente se você vai usar o rebentão ou o filhote, é a sanidade das mesmas. Bom, pegando embalo aí, vamos falar um pouco de pragas e doenças. Principais pragas aí do abacaxi. Vamos começar aqui pela broca do fruto. Ela é considerada a principal praga do abacaxizeiro. Ela, além de atacar o fruto, pode atacar também flores e brotos, superficialmente o pedúnculo e pode alterar o limbo foliar. Ela causa resinose. O que é essa resinose? Ao abrir as galerias, o abacaxi ele produz essa resina como forma de defesa. Porém, o sabor é extremamente desagradável e textura ruim. Com isso, o fruto se torna impróprio para o consumo. O controle vai desde táticas culturais, nutrição de solo, químico e biológico. Assim como todas as pragas vão ser não entrar muito no assunto de controle. A segunda praga é a cochonilha do abacaxi. Também é uma praga muito importante no abacaxizeiro. Ela é conhecida popularmente como pulgão branco ou piolho branco. Elas sugam seiva. Ao picar, elas alteram o metabolismo da planta e causam a murcha do abacaxizeiro, que é o sintoma da cochonilha. Então o problema não é nem o fato do que a cochonilha suga a seiva, porém a picada dela também está associada a viroses que causa essa murcha do abacaxizeiro que dá um prejuízo de produtividade. Outras pragas, só por curiosidade, é a broca do talo, broca do colo, percevejo do abacaxi, caruncho do abacaxi, ácaro do abacaxi. São pragas menos importantes por apresentar caráter regional ou secundário. O que é isso? Por exemplo, a broca do talo, ela tem maior incidência, se eu não me engano, no Mato Grosso, que teve a incidência dela, na parte mais sul, centro-oeste. E assim por diante. As outras também, muito específico. Umas, por exemplo, o caruncho do abacaxi, ela nem tem estudos de estimativa de perda. Um pouquinho de doença agora. Vou falar das duas principais doenças. Que a primeira dela que é a fusariose. O agente causal é o fungo Fusarium subglutinans, que ela é um fungo bem conhecido, a fusariose. Ela é a principal doença do abacaxi e ela pode causar perda de 40% a 80% dos frutos e 20% das mudas. Por que de 40% a 80% dos frutos? Se você fizer a colheita, o manejo do fruto, ou em épocas mais úmidas, ela vai ser mais severa. E também, se na implantação você tiver um método de irrigação, alguma coisa assim, que ajude a disseminar, ela vai disseminar mais rápido, por isso que ela tem essa variação. Ela afeta a parte basal e o odor característico dela o odor característico da fusariose é de fermentação de bagaço de cana.
Ela ocasiona frutos deformados, portanto, e apodrecidos, então perde valor, na verdade nem tem comércio. Em desenvolvimento de muda contaminada, ocorre escurecimento do talo e morte do ápice, enfesamento e clorose. Portanto, a planta definha, a planta para de crescer e apodrece. Quando você acaba levando mudas contaminadas já com fusariose para o campo. Aí, como eu citei, a disseminação pode ser por mudas doentes. Disseminação por mudas doentes é uma disseminação mais longa. Ela é uma disseminação onde você consegue mandar a doença para lugares mais longos. E a disseminação curta seria pela ação do vento, chuva, insetos e ácaros, que seria assim na própria lavoura. A doença sendo espalhada na própria lavoura seria por chuvas, por insetos. Disseminação de estado para estado, de lavoura para outra, seria mais por mudas mesmo. Por isso que é muito importante a sanidade de uma muda. Aqui é a comparação de um fruto sadio e um fruto contaminado com a fusariose, que apresenta essa podridão na base da fruta de abacaxi, onde ela era presa ao pedúnculo. Bom, outra fruta aqui é a podridão negra. Tem como a gente causar esse carinha aí. Ceratocites paradoxa. Como que há a contaminação dessa podridão negra? Ela ocorre durante o transporte e armazenamento do fruto. Por quê? Porque ela só entra no fruto se tiver algum machucado. Se você machucar o fruto, tiver uma porta de entrada que essa podridão vai conseguir entrar no fruto e causar os danos. É uma praga importante, porém é uma praga que você tem uma facilidade, não digo facilidade, mas com métodos mais cuidadosos no transporte, você já consegue controlar bem essa praga. Como eu já falei, na sua ocorrência durante o transporte e armazenamento dos frutos, o que ela causa? Ela causa a decomposição de tecidos na região do pedúnculo e da fase em frutos maduros. O cheiro já dessa podridão negra é agradável, e quando você abre, a polpa é revestida com um revestimento negro. E aí, como eu citei, ela necessita de ferimentos. Aí embaixo aqui uma imagenzinha que mostra bem onde a planta estava machucada, o abacaxi estava machucado e aonde entrou essa podridão negra. Bom, a colheita. A colheita ela vai ocorrer entre novembro e abril, sendo que o pico de colheita é de janeiro até março, né? Ou o ano todo, depende depende que hoje é indispensável o uso de reguladores de florescimento, né? Se utilizam bastante. A colheita, qual o modo e como devo cortar o fruto? A colheita ela deve ser feita com o auxílio de um facão e a gente deve cortar a haste cerca de 3 a 5 centímetros abaixo do fruto. O fruto ele deve ser colhido quando a cor da casca estiver mudando de verde escuro para aquele bronzeado meio amarelo. E uma característica do abacaxi, do fruto, né? Que eles têm que estar meio achatados. Essa é a época de colheita do abacaxi. Além dessa parte visual, é necessário a gente fazer uma análise no refratômetro para ver a concentração de açúcar que tem no fruto, né? Para um abacaxi, na época de verão, em torno de 19 graus Brix é o ideal para a colheita. E no inverno, 14,5 graus Brix, que é o recomendado, né? E os frutos ele devem ser colhidos em estado de maturação diferente. Por quê? Porque isso aí vai ser de acordo com o destino e a distância do mercado. Vamos supor, se a cultura do abacaxi for destinada a uma indústria, ele deve ser colhido maduro. Então a casca mais amarela do que verde. Já no mercado in natura, e se for em um local mais distante, ele deve ser colhido de vez, quando começar a surgir os primeiros sinais de amarelecimento na casca. E já em natura, em mercados locais, o fruto pode estar até com metade da casca amarela. Só que
entretanto, né, temos alguns fatores que também devem ser levados em consideração para definir o ponto exato de colheita. Então, há uma característica importante de se dizer é que tem uma diferença entre o fruto grande e o fruto pequeno. O fruto grande, quanto maior for ele, menos a casca ela vai se descolorir, né? Ou seja, se a gente pegar um fruto grande com colorações amarelas apenas na base do fruto, pode ser que ele esteja mais maduro do que um fruto pequeno com a casca toda amarela. E o contrário é verdadeiro, entendeu? Se um fruto for pequeno, né, e tiver todo amarelo, ele pode não estar tão maduro quanto um grande. E períodos de frio também é importante tomar ciência, né, para a colheita, né, que em períodos frios e secos os frutos eles se colorem mais do que naqueles períodos quentes e úmidos. Ou seja, o fruto colhido no inverno ele deve ser colhido com uma coloração de casca mais amarela do que os frutos colhidos no verão. E voltando um pouquinho só para a parte de adubação, né? Adubações ricas em potássios e pobres em nitrogênio, ela vai favorecer na coloração da casca. E adubações pobres em potássio e ricas em nitrogênio, ele vai ocorrer o contrário. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a pós-colheita. A pós-colheita ela é seguida de vários itens, né? Temos ela aí como a embalagem, a rotulagem, o armazenamento, o transporte e o manejo de soca, caso necessário. Bom, na parte da embalagem, as embalagens, quando apropriadas, elas ajudam a manter a qualidade do fruto durante o transporte e a comercialização, né? As etapas da embalagem, ela pode ser feita em caixa de madeira, só que na caixa de madeira a gente vale lembrar, né, que ela só é aceita aqui no mercado nacional. E outras também transporte seria na caixa de papelão. E ainda no Brasil é comumente utilizado o transporte a granel, que é o que está nessa terceira imagem do slide. Só que ele é feito geralmente sem nenhum tipo de embalagem. Esse fato é que não é muito recomendável, devido às grandes perdas que acontecem, né? Impactos, choques entre um fruto e o outro, acaba perdendo a qualidade do fruto. Visando o transporte e a embalagem, né? O mais recomendado seria na caixa de papelão. Essas frutas embaladas no papelão, elas são postas de forma vertical e elas são separadas com outras folhas de papelão, com camadas laterais, embaixo, e a gente também deve deixar algumas camadas laterais vazadas para a entrada e saída de ar necessário. Isso daí ele vai acabar mantendo as frutas em boas condições. E a capacidade vai determinar do tamanho da caixa, do tamanho do fruto. Temos a rotulagem. A rotulagem também é um aspecto muito importante. Aí, no caso, para a embalagem, ela é importante pois vai ajudar a identificar o produto e facilitar o manuseio pelos recebedores. Temos a parte de armazenamento. Como funciona a parte de armazenamento? O armazenamento geralmente é feito nas caixas, né? E deve manter em temperaturas constantes, que não pode ser menor que 7 graus, pois ele vai ocorrer injúrias na casca das frutas, pelo excesso de frio. E também nem superior a 10 graus, porque acima dessa temperatura o abacaxi ele já vai ser sujeito a fungos e vai danificá-los. E também em relação à umidade relativa do ar, deve se manter em torno de 90%. Sob essas condições todas informadas, é possível a gente conservar a fruta por até 4 semanas.
Bom, o transporte. O transporte geralmente é feito em caminhões não refrigerados, que seria esses a granel que tem uma cobertura de palha para tentar reduzir o impacto, né? Só que para não causar injúrias nos frutos, eles devem ser colocados bem acochados, um no outro. E como dito anteriormente, em locais mais distantes é recomendado fazer o transporte em caminhões refrigerados. Porém, se não for possível transportar essa carga em longas distâncias, nesse tipo de caminhão, a gente pode realizar ele em a granel, só que com temperatura ambiente e viagens à noite, né? E vale lembrar que a gente sempre deve cobrir com a lona. E para produtores que consideram vai continuar com o manejo, né? Que a gente chama de manejo da soca, o segundo ciclo, a gente deve considerar que, que a produção ela será obtida através das brotações da planta-mãe, né? Que é a parte do terceiro ciclo para frente. Então, ele vai ocorrer quando? Após a retirada do primeiro fruto. E em plantios bem conduzidos e com bom estado de fitossanitário, que também é importante ressaltar, a gente pode escolher sim uma segunda safra, que seria a soca, que é o máximo recomendado aqui no Brasil, né? É bom também lembrar que essa segunda safra, elas devem receber alguns tratos culturais necessários para o seu desenvolvimento, né? Sendo ele o controle de plantas daninhas, adubação. Só que a adubação é recomendado metade da recomendada no primeiro ciclo. Ou seja, elas são aplicadas em duas vezes. Na indução floral, que é entre 6 a 8 meses, e após a primeira colheita e o controle fitossanitário. O artigo que nós escolhemos foi um artigo aí da Universidade Federal do Espírito Santo, onde foi feito um trabalho em cima da variedade imperial, que é o cruzamento do abacaxi pérola com o smolt. E foi feito um trabalho para obtenção de mudas rebentão a partir de a partir de plantações de muda filhote e muda coroa. Como assim? Eles fizeram plantio de mudas coroas e mudas filhotes, não para obtenção de frutos, e sim um teste para obtenção de mudas rebentão de qualidade para ser utilizado em campo. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram os dois tipos de muda, a filhote e a coroa, plantaram em viveiros controlado, em vasos de 12 litros e fizeram aplicações diferenciadas de nitrogênio. E quando o desenvolvimento chegava já na planta, onde começava a desenvolver a floração, eles com a chave de fenda, eles quebravam a dominância apical, onde morria, parava de crescer, na verdade, a parte de cima do ápice, inibindo a formação do fruto. Com isso, estimulava a produção de mudas rebentão. E eles chegaram à conclusão, inicialmente, que essa quebra na dominância apical apresentou resultado nas duas. Inicialmente, eles não viram diferenciação na aplicação de nitrogênio para a quantidade de mudas nos dois tipos de teste. Porém, analisando isoladamente, eles verificaram que na muda coroa houve uma maior quantidade e um maior vigor nas folhas e mudas com a aplicação de nitrogênio. E aí, então, a conclusão desse trabalho foi que esse método de produção de mudas rebentão via plantas
oriundas de coroa e filhote, para depois da introdução no campo, ela é satisfatória, porém ainda deixaram meio em aberto, como sendo um trabalho ainda a ser estudado. E esse trabalho é apenas pro abacaxi imperial, para a implantação de lavouras do abacaxi imperial, que aí, para ter mudas mais sadias e com mais uniformidade, mesmo sendo uma muda rebentão com mais uniformidade e com mais sanidade também. Esse aí foi o artigo que a gente gostou aí para pegar como curiosidade para a obtenção de mudas com maior qualidade e com maior sanidade também.